Política fiscal é a política que faz com que um país cresça. Mas vamos definir política fiscal para os senhores e senhoras ouvintes do canal do professor Erivaldo Oliveira. O que é política fiscal? É a política de receitas e despesas da administração pública. É quanto eu arrecado e quanto eu pretendo gastar. Isso é o que nós chamamos de política fiscal. E nós já vimos em vídeos anteriores como é que eu faço um país crescer com boas políticas públicas. E essas boas políticas públicas advêm da política fiscal. Política fiscal, receitas e despesas. Ok? O PPA, ele tem todas as despesas que você pretende fazer em 4 anos. A LDO, tudo que você pretende fazer no ano seguinte. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tudo que você pretende fazer em cada ano de mandato. Então aí tem as receitas e as despesas. Por isso que eu venho dizendo constantemente a vocês que façam um bom plano de governo, que isso vai se transformar em PPA, que transforma-se em LDO e que transforma-se na LOA. Ora, política fiscal é a política de receitas e despesas. E quais são as minhas receitas? As receitas da União, elas vêm dos impostos que a União arrecada. E quais são os impostos que a União arrecada? Vamos lá, por ordem. Imposto sobre importação. Tudo que você importa do exterior para o Brasil, você paga o II, que é o Imposto sobre Importação. Tudo que você exporta, você paga o imposto sobre exportação. Tudo que você ganha, você paga um imposto de renda. Então, eu tenho o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre a renda de qualquer natureza, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Eu tenho o imposto sobre produtos industrializados, aqueles produtos que passam por uma industrialização. Tá? Então, já tenho 4 impostos. O imposto sobre importação, exportação, sobre o imposto de renda e o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Eu tenho o IOF. O que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras, compra, venda de ouro, de ações, empréstimos bancários. Eu tenho o Imposto sobre a Terra, que é o ITR, o Imposto Territorial Rural. Tudo isso é tributado. Tudo isso a União arrecada. E eu ainda tenho o imposto sobre as grandes fortunas. E o imposto sobre as grandes fortunas, ainda num país subserviente às classes dominantes, ainda está para ser regulamentado. Agora, na pandemia, até vincularam em algumas redes a necessidade de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição, no seu artigo 153. E até hoje, nenhum parlamentar teve a coragem de apresentar um projeto para tributar as grandes fortunas. Enquanto isso, a gente paga imposto absurdo. Olha só, esse é o artigo 153 da Constituição Federal, que diz quais são os impostos federais.
ok? Mas o artigo 158 da Constituição diz o seguinte, que pertence aos municípios 50% do ITR, ou seja, a União arrecada o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e 50% ela transfere aos municípios, podendo transferir até 100%, se o município arrecadar esses impostos. Fica pela responsabilidade do município, ok? E o artigo 159 da Constituição diz que 43% do IR e do IPI arrecadado tem que ser transferido para os municípios sobre a forma de IPI ou de FPM e FPE, que vão para os municípios e para os estados. Ok? Então já sei. Olha o que é política fiscal, a política de receitas e despesas. Então já sei quais são as receitas da União. Ok. E sei quanto a União transfere para os estados e municípios, sob a forma de FPM, FPE e o ITR para os municípios. E quais são os impostos estaduais? Artigo 155 da Constituição. E o que é que diz o artigo 155 da Constituição? Pertence aos municípios os impostos sobre circulação de mercadorias, serviços e transportes, de energia, de transporte. Eu transfiro para os estados. É o famoso ICMS. Artigo 155 da Constituição. Pertence ainda aos estados os impostos sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA. Ok? Pertence ainda aos estados os impostos sobre causa-mortes e doações, é o ITBI. O que é o imposto sobre causa-mortes e doações? São impostos que eu cobro sobre heranças, sobre doações que uma família rica faz para a igreja ou para a pessoa física outra. Você paga o imposto estadual. Então, no estado eu tenho 3 impostos: o ICMS, o IPVA e o ITBI, que é o imposto sobre causa-mortes e doações. Ok? Só que o mesmo artigo 158 da Constituição diz que desses impostos eu tenho que transferir para os municípios 25% do ICMS. Então, de todo o ICMS que o Estado arrecada, ele transfere 25% para os municípios. Ok? De acordo com a produção econômica deste município. Ok, vamos lá? Olhe lá. E 50% do IPVA também vão para os municípios. O que é o IPVA? O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores vão direto para os municípios. Então eu já sei quais são as receitas federais, as receitas estaduais e quais são as receitas municipais. O FPM, artigo 158 da Constituição, que diz que 22,5% do IPI e do IR arrecadados vão para os municípios, 50% do ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Rural, vai para o município, 25% do ICMS e 50% do IPVA. Ainda pertence aos municípios. Olha só. Você mora no município, é lá que a vida acontece. Então você paga IPVA.
desculpe-me, IPVA estadual. O seu carro roda a Bahia inteira, mas você mora no município. Como você mora no município, você paga o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana, o IPTU. O seu negócio é no município, a sua prestação de serviço é no município, então você paga o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, e você está localizado em um município, então você vai pagar ISS. E você paga o ITIV. O que é o ITIV? É o Imposto de Transmissão Intervivos, que você paga com transação imobiliária quando você compra e vende um imóvel. Entendido o que são as receitas governamentais? Se você tiver grandes receitas, você pode promover o seu desenvolvimento com suas receitas próprias. Mas se você tem uma baixa receita, você tem que promover o seu desenvolvimento com suas receitas próprias, com endividamento, ou buscar recursos no governo federal. Ok. Vamos lá. Então eu já sei o que é política fiscal. É a política de receitas e despesas da União, dos estados e dos municípios. Já sei quais são as receitas da União, dos estados e dos municípios. Ok. Vamos lá. Eu promovo a política fiscal para promover o desenvolvimento do município. É o que a gente chama do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto é tudo que é produzido na fronteira geográfica do país, nas fronteiras geográficas do estado, nas fronteiras geográficas do país, com capital nacional ou estrangeiro. É isso que é o PIB. E esse PIB pode advir da sua receita própria, de endividamento ou de investimentos estrangeiros. Depende da sua capacidade de atrair investimentos. Aí você promove o crescimento econômico, promove o desenvolvimento, gera emprego e renda e sua cidade cresce. Ok? A presença do Estado, quanto maior a presença do Estado nesse desenvolvimento, na economia, maior o crescimento desse município. Então a gente tem que definir, eu vou fazer esse desenvolvimento com recursos próprios, com endividamento, ou eu vou buscar recursos do governo federal, eu vou buscar recursos do exterior. Eu tenho que tomar essa decisão sábia. E o estado do bem-estar social nos ensinou, e o Brasil aprendeu que o Brasil buscou o desenvolvimento pela via do endividamento, tanto que eu já disse aqui em vídeos anteriores que a década de 80 é conhecida como a década perdida. Quanto mais investimentos públicos no desenvolvimento municipal, estadual ou federal, maior esse crescimento. Mas eu preciso ter recursos, eu preciso cobrar os impostos. Entender o que é política fiscal? Política de receitas e despesas. Quanto maior a despesa pública, maior o investimento do município, do estado e da União no desenvolvimento do Brasil. E eu tenho dois tipos de política fiscal. É a política fiscal expansionista. O que é isto? Uma política fiscal expansionista é uma política fiscal que eu aumento os gastos públicos para promover o desenvolvimento. Isso é muito comum no estado do bem-estar social e é menos comum no estado neoliberal. No estado neoliberal eu tenho uma redução dos gastos públicos, o que nós chamamos de política fiscal contracionista. Então vamos lá. Quais são os dois tipos de política fiscal que eu tenho? Expansionista e
contracionista. Expansionista é quando eu aumento os gastos públicos para gerar desenvolvimento. E contracionista é quando eu reduzo os gastos públicos. Se você investe os recursos públicos só em pagamento de pessoal, não tem expansão da economia. Por isso que a gente tem que investir em políticas alocativas, que são políticas que promovem o desenvolvimento. Ok. Mas as receitas públicas, elas são escassas. Elas são escassas por quê? Porque eu não posso gastar tanto dinheiro público. E o dinheiro público vem de onde? Dos impostos. E quem paga os impostos são os atores sociais. E nem sempre esses atores sociais estão com grandes recursos para pagar impostos. E Laffer, a famosa curva de Laffer. Laffer disse que quanto maior a alíquota do imposto, maior a arrecadação. Olha só, eu aumento a alíquota, eu aumento a arrecadação. Mas Laffer também disse que quanto mais eu aumento, mais existe uma tendência à sonegação dos impostos, porque as pessoas não têm mais condições de pagar. E aí você vê uma sonegação de impostos absurda em países de terceiro mundo. Por quê? Porque eu aumento exageradamente a alíquota do imposto, mas eu não tenho uma classe, eu não tenho os atores sociais que possam pagar isso tranquilamente. Ok? Os impostos, eles têm que ser progressivos. O que é um imposto progressivo? Quando eu cobro mais de quem ganha mais. Olha só, eu cobro mais de quem ganha mais. Mas o Brasil é perverso. O Brasil cobra um ICMS, que você já sabe que é o imposto do Estado. Ele cobra o ICMS do feijão igual ao que cobra de um pobre e de um rico. Então o imposto aí não é progressivo, o imposto é regressivo. O que é um imposto regressivo? É quando eu cobro mais daqueles que ganham menos. O imposto progressivo é quando eu cobro mais de quem ganha mais, como imposto de renda. Mas o imposto indireto, ele é perverso, porque eu cobro mais do quem ganha nada e de quem recebe muito. Os impostos sobre serviços, os impostos sobre o ICMS, eles são perversos, porque eles são regressivos. O dono da maior empresa do Brasil paga o mesmo imposto do pobre que compra 1 quilo de feijão. Ele paga a mesma coisa. Tá certo? Como desenvolver o Brasil nessa loucura que estamos? Como retomar o desenvolvimento? Que tipo de política fiscal o Brasil precisa? Expansionista ou contracionista, como quer o atual governo? Como os estados irão se desenvolver? Como o seu município vai sair dessa crise? Como os municípios sairão dessa crise se não sabe nem o que é política fiscal? Se não sabe como fazer políticas públicas para tirar o país desse atoleiro que a pandemia nos colocou. Tá ouvindo como é o negócio? O negócio é sério. E a gente trata como brincadeira, como disputa de um time de futebol. Mas política é coisa séria. Hoje eu fico por aqui. Aguardo vocês em nosso canal no YouTube
professor Erivaldo Oliveira. Entre, participe, venha discutir e entenda como desenvolver o nosso município, o nosso estado e o Brasil. No próximo vídeo, você terá mais surpresas para compreender esse Brasil gigante e ao mesmo tempo muito pobre. Aos estados gigantes e ao mesmo tempo pobre. Aos municípios gigantes e ao mesmo tempo pobre. Sabe por quê? Porque não sabe desenvolver políticas públicas. Nos procure, venham conosco para desenvolver a sua cidade, o seu estado e o Brasil. Eu fico por aqui. Até a próxima. Um grande beijo e fiquem com Deus, todos e todas desse país maravilhoso.